E aí, gente linda, gente querida, gente abençoada, começando mais um episódio do Pode Liderar, o podcast que você ouve e já sai com vontade de liderar. E ninguém menos do que pastor Felipe Palhares, nosso pastor de adolescentes. Estamos aqui mais uma vez. Ana Laura Menarim, líder de adolescentes. Emanuel Vale, vindo de doutor hoje. Skin de doutor. Sejam todos muito bem-vindos. E para aquecer os motores, o comentário de uma matéria que é publicada agora em 2023 pelo G1 Globo. 9 em cada 10 jovens com emprego estão em cargos pouco desafiadores, segundo o dado do Ministério do Trabalho. Será que os adolescentes, Mano Vale, estão com problemas de conteúdo e perspectiva do futuro? Dani, Chega um pouquinho mais perto do mic. Isso. Um negócio complicado, mas é uma delícia de trabalhar com eles, né? Acho que a gente tem uma gama de adolescentes que estão buscando muita qualificação. A nossa sociedade hoje está buscando qualificação profissional, está buscando qualificação nas universidades. Para você ter uma noção, Dani, de 2002 a 2021, a gente saltou de 3,5 milhões de universitários para quase 9 milhões de universitários no Brasil. É muito universitário surgindo, é muita gente. Então, muitas vezes você tem muitos cursos sendo oferecidos, muitos empregos sendo oferecidos que precisam desses cursos. Só que daí, quanto mais gente no mercado de trabalho, quanto mais função tem, a galera fica perdida. Para onde eu vou seguir para essa função, vou para outra, pressão do pai, pensão dos amigos. E daí você tem uma galera que muitas vezes está com um problema sim de perspectiva, na minha concepção. Uhum. Aninha, os adolescentes têm facilidade em sonhar com o futuro, não? Eu acho que sim. Eu acho que a nossa geração é uma geração que sonha bastante. Só que o que eu pensei bastante sobre a reportagem é que nós também não toleramos tantas coisas como acho que os nossos pais toleravam. Então, a gente não se prende a um trabalho só. Se não tá um ambiente legal, se a pessoa não tá se sentindo realizada ali, nos adolescentes, eles têm facilidade em mudar de lugar. Eu acho que isso faz sentido. Eu acho que é um ponto positivo e às vezes também não tão positivo dessa geração, né? O que você acha, Fê? Sobre a reportagem, eu fico pensando que o adolescente ele sempre tem que estar se provando, né? Então, questão de mercado de trabalho, né? A galera de 17, 18 anos. Vagas de emprego pedem experiências, mas não tem ninguém que dê a experiência para essa galera. Então, o adolescente, pelo excesso de conhecimento no sentido digital, né? O acesso à informação, ele carrega muito isso, mas o colocar em prática realmente é uma dificuldade, que daí ele não tem a experiência e eu acho que isso mina um pouquinho e reflete muito esses dados aqui de confiança. Então, aqueles adjetivos, né? Geração mais frágil. Então, o adolescente é a geração ali 14 e 17 anos, né? Que a gente categoriza como adolescente na nossa igreja. Eu vejo que é uma das dificuldades. Cargos de confiança, a confiança neles. Um outro dado agora relacionado ao Ministério da Economia, publicado agora em julho pela Exame.com, com todas as questões econômicas que assombram a realidade brasileira, o desemprego cresce ainda mais entre os jovens. E o dado aqui fala que em 2021 o desemprego era de em torno de 14% entre os adultos e 31% entre os jovens. Ou seja, o desemprego entre os jovens é praticamente o dobro com relação aos adultos. Vocês acham que o mercado de trabalho, as famílias, estão preparando os adolescentes para o trabalho? O que você acha, Manu? Danilo, cada vez mais o adolescente, o jovem, tem que sair muito mais cedo de casa, né? Desculpa, ao contrário, muito mais tarde de casa. Acho que na sua época... Com quantos anos você saiu de casa? 13 anos. Não, saí de casa não. Mas o meu primeiro emprego foi com 13 anos e a minha carteira de trabalho, meu primeiro registro, eu tinha 14 anos de idade. Hoje em dia, com 13 anos, você não pode nem trabalhar, por lei. É trabalho infantil. Não pode nem atravessar a rua sozinho. Não pode nem sair de Londrina sozinho. Andar de busão dentro da cidade sozinho, você pode hoje pela legislação, né? Então, hoje em dia, um jovem, ele vai sair de casa com o quê? 28, 27. Eu saí com 28. Exatamente. 30 anos, muitas vezes, é muito comum você ter isso. Então, você tem cada vez mais um adolescente que tem que escolher a profissão que ele vai querer seguir pro resto da vida dele. Com 16 anos de idade. Porque você exige de um adolescente que ele faça um curso de preparação pré-vestibular para um vestibular que tem um critério de dificuldade grande de entrar. Já com 16, ele já tem que saber praticamente o que quer. A escola já está falando, ó... O que você quer? Exatas? É humanas? É biológica? E agora tem os itinerários, né? Que tem que escolher ainda antes. O cara Exatamente. Com 15 anos já tem que escolher agora no ensino médio. Daí você
E aí? Eu tenho 16 anos de idade, não sei nem o que quero fazer da vida, já tô ser obrigado pela minha escola a escolher que área eu vou querer seguir para o resto da minha vida. Daí os pais também contribuem para essa pressão, quero que tenha boas notas, quero que tenha isso, não estou jogando as culpas nos pais, mas existe sim uma pressão que podia ser levada um pouquinho mais leveza, de empatia, né, alteridade com o adolescente neste momento. Mas daí você tem um adolescente que tem que escolher isso muito cedo, entra numa universidade e é muito comum defasagem da universidade. O cara entra num curso, né? Sai do curso, entra em outro curso, sai do curso. E fica pulando de curso em curso. Algum tempo atrás era inadmissível. O camarada, ele começava numa empresa e ia 30, 40 anos na mesma empresa. Hoje em dia, a Aninha falou agora mesmo, né, Ana? Se não está feliz, ele pode repensar. O adolescente tem mais flexibilidade. Você acha que essa flexibilidade mais ajuda ou mais atrapalha na formação do caráter e da identidade no futuro? Olha, eu acho que depende. Eu acho que existe um ponto positivo e existe um ponto negativo. Eu acho que isso pode acabar com uma comodidade, né? De não tá bom, vou desistir. Mas eu acho que também abre muitas portas de entender que nem tudo a gente precisa tolerar também, né? Então, se não estão te tratando bem ou se não é aquilo que você quer pra sua vida, hoje em dia é muito legal também, porque os adolescentes, eles têm uma perspectiva muito mais abrangente de, tipo, quero ser tiktoker, quero ser youtuber. Não precisa ser um emprego, assim, médico. Novas também. profissões. Exatamente, são novas profissões, eles querem tentar e isso também é muito legal. Então, acho que existem esses dois lados. E é legal falar que essas novas profissões, elas são atrativas de dois modos, né? Elas são atrativas porque parecem muito divertidas, né? É muito mais... parece ser muito mais legal você ser um youtuber que mexe com carro, que mexe lá fazendo vídeo de entretenimento, do que você ser hoje em dia um advogado, um analista de sistemas, né? Mas daí eu vejo até pela questão do processo, né? Que o adolescente, ele tem a dificuldade de entender o processo. Você produzir conteúdo parece que é instantâneo, imediato. Aí você olha para a faculdade, eu tenho que passar 6 anos para eu virar médico. E vem fama, e vem dinheiro, com tanta gente ganhando tanto dinheiro com isso, que é uma profissão válida. Eu acho incrível a gente viver esse mundo hoje, mas acho isso tão atrativo para o jovem. É muito comum você pegar até mesmo um pré-adolescente, um rapaz de 12 anos. O que você quer ser quando crescer? YouTuber? TikToker? Quero ser influencer. Mas pera lá, então, vocês acham que o vestibular, então, tá com os dias contados, não? O vestibular para entrar na faculdade? Você acha que o camarada vai começar a trabalhar e vai se identificar com determinada vocação, vai ganhar dinheiro e depois vai adquirir capacidade e competência? As universidades estão com os dias contados? O que vocês acham? Eu não acho que está com os dias contados, mas a necessidade de faculdade tem diminuído. Né? Então, por exemplo, eu vou citar o exemplo do meu irmão, que já foi citado no podcast de jovens. Né? Ele não fez vestibular, não fez faculdade, e se for ver em termos de idade, ele ganha o tanto que ele ganha é muito, muito mais cedo do que eu e meu irmão ganhamos. E eu me formei em engenharia. O meu irmão mais velho também não fez faculdade. Mas você vê essa progressão financeira em ramos que não tem exigência de faculdade. E daí você olha adolescente já milionário. Você pega lá a Larissa Manoela, que ficou milionária adolescente. Você pega a skatista lá, Raíssa Leal, tem 15 anos e a menina campeã olímpica, é melhor do mundo no skate. Então, você vê que tem algumas coisas que não precisam mais de faculdade, né? Aquelas coisas que não são tão técnicas no sentido do ensino, né? E vocês acham que no longo prazo isso se sustenta? Eu acho, Dani, até que é interessante falar, né? O Fê colocou. Né? Talvez coisas que precisam de menos faculdade, mas eu, até pensando, acho o contrário. Eu acho que vão gerar mais cursos. Nós vamos ter cursos de treinamento de mídia. Nós vamos ter cursos de influencer. Imagina uma faculdade para influencers. Eu consigo ver isso daqui 10 anos. Já tem agências, né? Agências, mas imagina um curso profissionalizante. Por exemplo, há anos atrás precisava de curso de jornalismo. Hoje já não precisa mais. Mas a gente vê uma derrocada do jornalismo por causa da falta de profissionalização do jornalista. Então imagina a gente ter influencers tão bem capacitados que precisam de conhecimentos tão nichados de tráfego pago, de você ter ali media training, de você ter ali gente que precisa de aprender habilidade de comunicação que podem ser oferecidas em um curso autorizado pelo MEC, que é dado em uma universidade, de uma faculdade. Então eu vejo que talvez profissionalize-se a profissão de influencer a ponto de ser necessário um curso
É possível. Não só profissionalizante, mas universitário para isso. Muitas profissões que existiam alguns anos atrás, hoje já não existem, e alguns que existem hoje já não vão existir, né? Eu contei esse dia numa pregação. A gente foi viajar recentemente. Sabe aqueles funcionários, né, da empresa pública que fica fazendo sinal com a bandeirinha na estrada assim, dizendo que tem manutenção? Agora é um robô. É um boneco. É um boneco que fica lá. Então você não precisa mais da pessoa, enfim, né? Fora as cabines de pedágio assim por diante. Bom, mas em paralelo com isso, tem uma pesquisa do Grupo Barna que fala que quase 70% dos adolescentes brasileiros, de acordo com pesquisa recente, dizem querer aprender mais sobre Cristo. Esse ambiente de mercado disputado, de carreira desafiadora, de novas profissões, vocês acham mesmo que os adolescentes estão olhando para o futuro, mas buscando esse propósito em Jesus? Vocês veem isso? Como que vocês veem a fome por Cristo nesses adolescentes? Responde, Ana. Ok. Eu acho que os adolescentes são muito intensos hoje em dia. Muito intensos. Eu acho isso lindo. Mas o que eu vejo muito nos adolescentes também é que eles têm uma fome e uma sede por encontrar um propósito. Então, acho que quando eles veem essa porta em Jesus, eles querem agarrar, eles querem entender, eles querem aprender mais sobre Jesus. E com essa intensidade que eles já têm, eu acho que faz sentido essa pesquisa. Assim. Vocês acham que a adolescência é a grande fase, ou vocês acham que é um pouquinho depois? Claro que cada caso é um caso, mas em geral, a adolescência é essa busca de propósito que a Aninha falou, que eu acho que é fantástico. É na adolescência que as coisas começam a se consolidar na mente, não? Vocês acham? Eu acredito que, por eles serem muito questionadores e a busca por respostas ser muito intensas, eu acredito que a fase que direciona muito a vida, né? E daí chega na juventude, que é quando você começa a construir, de fato, aquele sonho, esse propósito que a Ana colocou. E falando a respeito da matéria, né, sobre Jesus, você vê que muitos cristãos, adolescentes, os pais não têm uma influência no sentido eclesiástico, vamos colocar na questão da nossa igreja. Você vê muitos adolescentes que os pais não frequentam a igreja, que os filhos estão com fome de Jesus. E por outro lado, você, na questão do questionamento, você vê muitos pais que são cristãos e os filhos... não quero mais, por quê? Será que Deus existe mesmo? E você vê que é uma fase que em si é interrogação o tempo inteiro, né? Uhum. Então é por quê? Uhum. Começa a ganhar autonomia, né, Manu? Porque a pré-adolescência eu acho que ele deixa de ser criança, sai de casa, tem outros horários, aí começa a criar um nicho, um público, um grupo de amigos, uma tribo, mas na adolescência começa a consolidar as convicções, né? Você acha que o adolescente está mesmo atrás de Cristo? Acho que a gente vê muito a igreja, ela começou a dar uma atenção muito maior nos últimos 15 anos, 10 anos, para ter uma comunicação muito mais específica para determinadas faixas etárias. Acho que há 30 anos atrás não existia uma atenção tão grande em vamos fazer um ministério para pré-adolescentes, um ministério para adolescentes, um ministério para crianças, um ministério para adultos, para jovens casados, para idosos, para viúvas, Então a gente tem esse necessidade de comunicação específica. Né? Mais direto, né? Mais direto com os adolescentes. Então eu vejo que a igreja ela se tornou um local muito mais atrativo pro adolescente, pro jovem, porque ele encontra ali uma família. Ele encontra ali alguém que fala diretamente com ele. Ele encontra alguém que tem ali pessoas que estão vivendo a mesma coisa que ele, muitas vezes pessoas que estão vivendo os mesmos dramas que eles, que estão com as mesmas dúvidas que ele. Ele encontra ali em cima também figuras que estão ali acima, liderando, pessoas que estão dispostas a abraçar, pessoas que estão dispostas a prover ali respostas que são baseadas na nossa maior resposta, que é a palavra de Deus, que é Jesus. E nós temos essa comunidade, esse senso de família, né? Essa eclésia realmente da igreja, que está se comunicando muito mais firme com os adolescentes. Sim. Então é muito legal hoje ser cristão. Né? Normalmente era o contrário, né? O pessoal mais velho que está nos vendo aí, ser cristão era careta. Ser cristão era, nossa, ele é crente, né? Hoje cristão é cool. Hoje ser crente é cool. Os crentes são bonitos, os crentes são bonitos. Tem pastores lindos, bem, né? Os crentes, eles são talentosos. Os evangélicos, os crentes, os cristãos, né? Eles estão muito colocados nessa evidência, porque nós realmente percebemos que nós precisamos nos comunicar com clareza.
Olha, e sinceramente tá surtindo efeito, mano. Você tem razão que você tá falando, porque assim, durante muito tempo a igreja uniformizou o discurso. Então era um pastor para comunicar com todo mundo, e de terno e gravata, e a igreja toda tinha que se virar. E de uns anos para cá, principalmente as paredes pretas, as churches, né, as bolas de neve da vida, esses nomes mais atrativos, entre aspas, né, começaram a cuidar das novas gerações de uma forma diferente. Houve um abalo eclesiástico violento. Só que tá surtindo efeito, porque as novas gerações estão entrando no mercado de trabalho com essa paixão por Cristo. Não sei se vocês estão reparando, né? Mas, ó, a gente viu uma reportagem esses dias na Times Square. Agora surgiu lá uma propaganda violenta, que é Times Square, que é sinônimo de inovação, criatividade, gênero, lutas e classes. E agora saiu lá, Jesus é a luz do Natal, João 8,12, eu sou a luz do mundo. As telas todas convergindo. Então, realmente, a gente tem visto adolescentes sendo cuidados de forma mais efetiva nos últimos anos e agora entrando para a vida adulta, construindo mesmo um impacto na sociedade. E é legal, Dani, que isso não significa uma precarização da igreja do evangelho. Isso não significa que nós estamos nos rendendo ao secular. Nós estamos nos rendendo ao que é legal, ao que é bonito, ao que é palatável. Não. Isso significa que nós aprendemos que muitas vezes é necessário. Não que a gente vai trazer o evangelho, embelezar o evangelho. O evangelho é irresistível, ele é lindo porque ele é, a gente precisa falar dessa forma. Mas tem como a gente se comunicar com clareza. Tem como a gente pode estar na Times Square. Sim. Nós temos esse direito, nós temos essa vontade. Por que somente o mundo pode estar na Times Square? Não, nós também podemos. O evangelho ele se adaptou, né, à comunicação do ser humano. Se você vê a história de redenção, é isso. Jesus veio como uma comunicação do Senhor a nós, né? De descer a prateleira aqui no sentido de linguagem mesmo. Porque o povo no Antigo Testamento era que batia a cabeça doidado. Jesus veio, mostrou a comunicação, mostrou a maneira de viver o evangelho, se comunicou. E eu fiz o meu TCC muito em cima disso. Então, o que eu vejo? A necessidade de nós adaptarmos a comunicação e linguagem. Então, a igreja tem feito isso. E só que eu estava rindo aqui, é que esse domingo agora, estava ministrando os pré-adolescentes, uma menina, que os pais não vão na igreja, está envolvida em ministério, levou uma amiga. Aí, na hora de sair, essa amiga olhou para ela e falou, ele é pastor? Daí ela falou assim, sim, ele é moderninho ele, né? Moderninho, nesse sentido assim, que os estereótipos, né? Muitas vezes estão sendo quebrados da questão de comunicação mesmo. Muito bom. Nós fizemos alguns comentários de matérias para trazer até um pouco de atualidade, né, no que diz respeito ao adolescente e ao cristianismo. Mas agora vamos apresentar vocês para os nossos ouvintes, telespectadores que nos assistem. Apresente-se, Aninha. Quem é você e qual é a tua história aí? Qual a tua formação? Conta um pouquinho. Quem é você? Oi, eu sou a Ana Laura. Eu tenho 20 anos, faço arquitetura e urbanismo. Sou líder de cela há 3 anos, de meninas lindíssimas. E namoro o Breno, que ele mora em São Paulo agora, mas ele também faz parte da nossa igreja. Tá liderando cela lá em São Paulo? Tá liderando cela lá em São Paulo, muito legal. E acho que é isso. Vocês têm que saber mais alguma coisa. Faculdade, não ouvi. Já. Arquitetura e urbanismo. Quantos adolescentes você lidera hoje? 30 meninas. 30 meninas? Imagina. Se ela deve começar às 7 horas, acabar rápido. Não, vai à meia-noite. Muito tarde. Mas foi só isso hoje? Sim. E você, Mano Vale? Você de terno e gravata, um advogado, liderando adolescentes, como é que é isso? Apresente-se aí. Vou apresentar. Meu nome é Emanuel Vale, eu tenho 25 anos de idade, como o Dani falou. Emanuel com 2 M's e Vale com 2 L's. Exatamente, 2 M's, eu tenho que explicar isso pra todo mundo e sempre esquece. Provavelmente o cadastro do prédio aqui deve estar errado, porque ele colocou meu nome errado, tenho certeza absoluta. Mas sou advogado, 25 anos de idade, guitarrista nas horas vagas, lidero... Fala da sua namorada. Você fala, Gisele, minha namorada. Vai se complicar. Desculpa, amor, te amo, tá? Mas minha namorada Gisele, futura aí, esposa, noiva, Uau. quero muito. Glórias. Amém. Temos aí, atualmente sou supervisor de celas, com 4 celas, meu líder. 4. São Estamos numa 4 fase de celas. É readaptação. verdade, eu sou adaptação supervisora também, sou supervisora de cela. Esqueci. É que estamos mudando agora, nesse final do ano, estamos mudando a supervisão. E... Ô, Manu, mas você é advogado, 25 anos, você lidera adolescentes, os caras te amam, cara. Como é liderar adolescentes, cara? Eu sei que o tempo não nos permite muito, mas eu vou tentar ser breve. Eu lembro muito bem de quando eu tinha meus
15, 16 anos, eu participava de uma outra igreja na época, minha mãe trabalhava lá, e tinha um cara, não vou citar o nome dele aqui, mas um grande advogado. Cara novo, devia ter a idade que eu tenho hoje naquela época, uns 10 anos mais velho que eu. Carro do ano, uma esposa linda, tinha um filho, o cara era bom na profissão dele, e eu admirava tanto aquele cara. Eu falava, nossa, participava do louvor. Eu quero ser esse cara, né? E eu lembro que depois de um tempo, assim, lá estourou um escândalo na igreja. Eita. Traição, não sei o quê, Eita. o cara caiu. E isso me detonou. Sabe? Isso detonou minha perspectiva. Era o cara que eu admirava, que eu tava junto, que eu queria ser aquele cara. E daí eu lembro que depois desse dia eu falei assim, não, beleza. Tá tudo bem a gente querer liderar pelo exemplo, mas mais importa a essência do que a aparência. Então eu me propus a ser um líder que tem as suas convicções, que busca a sua profissão, que tem ali o seu escritório, que tem ali um bom relacionamento, que quer ali estar no louvor, estar, né, nesses ambientes assim, mas ao mesmo tempo que preza pela integridade, que preza pela essência. Então, essa é a minha maneira que eu vejo de liderar os adolescentes, né? De ser ali um modelo, realmente. Tenho defeitos, não sou perfeito. Ser vulnerável, de estar presente, mas com certeza de conseguir passar para eles um modelo de integridade, né? Uhum. De ser uma pessoa, da mesma maneira que eu era quando estava na idade dele, de olhar e falar assim, cara, eu vejo nele Cristo. Que nem Paulo falava, né? Façam que nem eu, que vocês vão estar fazendo que nem Cristo. Então, esse para mim é um modelo de liderança que para mim tem dado frutos. Legal. Sabe? Muitas vezes de estar ali e de ser olhado e falar assim, peraí, eu posso andar com esse cara, ele é acessível e eu quero ali acompanhar os passos que ele tem, porque ele acompanha os passos de Cristo. Uhum. A Aninha falou que os adolescentes são intensos, né? Talvez seja por isso que o Manu seja um líder tão efetivo, que o Manu é um dos caras mais intensos que eu conheço. Esses dias eu tava perguntando pra um cara que faz parte da tua cela, e aí, como é que é a liderança do Manu? Ele falou assim, cara, o Manu é bizarro. Fala, Fezão, você não precisa se apresentar, você é nosso pastor, o co-host de hoje, né, praticamente, mas como que tá sendo pastorear adolescentes? Se apresente aí um pouquinho. Então, eu sou o Felipe, já apresentei na outra vez, né? Sou formado em engenharia, agora estou me formando em teologia. Em breve, se a graça de Deus nos permitir, serei ordenado daqui a 1 ano. E tem sido a melhor fase da minha vida, né? E eu até estava falando antes da... A gente estava falando antes de começar que eu falei, adolescentes, tá debaixo do meu braço, assim, e pra falar mal de adolescente, pra mim, vai arrumar uma briga, porque os adolescentes, eles são apaixonantes mesmo. Eu só queria destacar, Dani, 2 coisas que eles falaram, né? Que a Ana falou que lidera 30 meninas, o Manu que multiplicou a célula recente, mas estava com 30 e poucos também. Mas só gostaria de ressaltar a perseverança dos 2 em relação à célula e de respeitar o processo. A Ana, no começo do ano, estava com 3 meninas na célula. No começo do ano. E chegou agora, a célula explodiu, um monte de líder lá com ela e a galera multiplicando célula. E o Manu também teve uma fase que os meninos... Sabe aquele adolescente que parece um alien, assim, que... a roupa grandes, e tal, tava nessa fase e a gente ficava, e não vai andar. E eu lembro que o Will liderava com o Manu, às vezes os meninos só ia para jogar videogame e do nada parece que o Espírito Santo e a fase da idade também dá um clique assim e os meninos começam a voar assim. Então são 2 células muito frutíferas e 2 líderes muito capazes. Eu só queria ressaltar isso porque acho que é por isso que importante. são aqui, né? Para dar testemunho e falar. Aninha, como é que é a tua história com Cristo? A minha história com Cristo é muito linda. Então, eu sempre fui de igreja, né? Meus pais sempre me levaram ao culto. Eu lembro de eu indo lá na Vila Esperança, que na época ela era Vila Esperança. Mas o meu encontro verdadeiro com Cristo, assim, que foi muito marcante para mim, foi quando eu perdi minha irmã, aos 9 anos. E naquele momento, eu lembro que foi um momento que machucou muito meu coração e a minha família, mas eu senti o cuidado de Deus de uma forma sobrenatural sobre a minha vida e sobre a minha família também. E eu não estava entendendo direito o que estava acontecendo, eu era muito novinha. E eu lembro que naquela época eu recorri à minha discipuladora, Maria Fernanda, e eu perguntei, Nanda, tô triste, né? É uma situação difícil, mas parece que assim, tá me dando uma paz dentro do meu coração, sabe? E daí ela falou, então, é o Espírito Santo,
É, prazer. E foi muito gostoso, assim. A partir desse momento eu comecei a me apaixonar por Jesus. E foi na minha pré-adolescência mesmo que eu comecei a entrar mais na igreja, de coração e de cabeça. E também foi muito legal porque foi nessa fase que começou o AMP, né? Começou o Conexão, primeiramente. Eu tava lá e depois veio o AMP. Então foi muito, muito especial para mim ter esse lugar na igreja e me encontrar com Jesus dessa forma. E a liderança? Como que foi o seu despertar para liderança? Então, eu sempre quis liderar, desde uns 13 Cara, isso é legal, né, anos. cara? Ver um adolescente falando, eu sempre quis liderar e chegar ao ponto é muito legal. Eu sempre quis liderar porque eu amava os meus líderes. Eles cuidavam com muito carinho e com muito amor de mim, tanto a minha discipuladora quanto os meus líderes de célula. E eu achava aquilo o máximo. Eu falava, eu também quero amar e cuidar de pessoas que nem os meus líderes cuidam de mim. E eu lembro que eu ficava no pé do Felipe. E aí, quando que eu vou liderar? Quando que eu vou liderar? E ele Problema falava, bom pra resolver, né, "Cara." Felipe? Muitas pessoas querendo dar Várias. de outras. A gente Sim. tem que administrar a expectativa, né? Exatamente. Por causa do status. Tem muitos que desejam aquele, né? A vontade de ser grandão, assim, né? Mas foi um processo legal. Sim, e eu tinha esse desejo, assim, muito forte no meu coração. E teve um momento que eu não tava esperando, assim, eu tava vivendo minha vida e o Felipe chegou e falou o seguinte, preciso que você lidere uma célula. E naquele momento, meu Deus, chegou a hora. E foi muito especial porque eu cheguei na célula e as meninas eram muito tímidas, era uma célula muito pequenininha. E foi muito gostoso porque eu pude realmente conhecê-las e estar muito próximo delas de uma forma, assim, absurda. O tanto que eu conheci o coração delas, o tanto que eu acompanhei o crescimento delas, foi muito especial. Então eu creio que Jesus tinha o tempo certo para todas as coisas, como ele sempre tem. E foi muito legal. Obrigada, Fê. E você, Manu, como que é a tua história com Cristo e como que você chegou à liderança? Você é um líder, né? Onde você chega, todo mundo sabe que você chegou. Essa é uma característica do Manu e de todo líder, né? Como que é a tua história com Cristo e como que você chegou à liderança? Você sabe a minha história melhor que eu, né? Eu me converti... Não, nascido e crescido num lar cristão, né? Meus pais, desde quando eu nasci, já cristão. Vim de uma família já com background bem... no cenário evangélico de Londrina ali, com umas igrejas que nasceram. Mas fui realmente focar nisso, assim, de ser uma pessoa que converteu-se realmente, deixei a fé dos meus pais e comecei a ter a minha fé um pouco tarde, na minha opinião, né? Com 17 anos de idade. Lembro que o Dani se lembra, acho que ele se recorda de Foi fantástico. nossas terças-feiras. Foi maravilhoso. Pra quem não sabe, o Dani me discipulou, acho que quase 2 anos aí de encontros semanais, de muito curso. A gente deu um pé na apostila, né, mano? Ninguém queria me discipular, o Dani assumiu essa bomba aí. Mas foram momentos ótimos, momentos que moldaram a minha... Foi quase que uma sessão de análise. Não, né? foi fantástico. Não tem essa pretensão. Mas, cara, eu vi você trocar de amigos, eu vi você namorar e terminar, eu vi você namorar e perpetuar esse namoro fantástico que você tem com a Gisele, eu vi você se despertar para o Ministério do Louvor, preparar canções, se tornar líder. É incrível o que a igreja faz na vida de uma pessoa, de um adolescente, é fantástico. Não é mérito meu, é mérito teu e da graça de Jesus sobre a tua vida. Eu me lembro de um episódio muito marcante, Manu, onde nós ficamos lá, eu, você e a tua mãe, cara, nós ficamos 4 horas conversando lá. Era pra ser 1 horinha. Era 1 horinha, um bate-papo, né? E acabou sendo incrível, nós 3 juntos e ali... Choro. Não, foi fantástico, cara. Não, mas é impressionante que Deus, eu louvo a Deus pela tua vida, que você tem se tornado, você é um referencial para as novas gerações, louvado seja Deus. Eu acho muito legal essa questão da paciência que você colocou, né? Se for pra dar um recado pro pessoal que lidera adolescentes aí, tenha paciência. Calma, confie no Espírito Santo, confie no processo, confie que existe ali uma semente. Muitas vezes você só vai plantar uma semente, aquilo vai crescer e você não vai ver crescendo tão rápido, mas está acontecendo, o negócio está rolando, cara. Confia ali que vai... muitas vezes outra pessoa está regando, né? E você só plantou, outro vai regar, o crescimento é quem dá o Senhor. E tenha paciência, calma. Né? Adolescente é intenso por natureza, né? Às vezes ele tá triste mesmo. Se você tá quer feliz, uma tá feliz resposta mesmo. de adultos a partir de adolescentes, né? É a mesma coisa de querer tirar suco de laranja de um morango. Você não vai conseguir, não vai sair suco daquele jeito ali. É muito legal falar sobre isso. Fezão, mas assim, o que tá por trás do teu coração como pastor de adolescentes da nossa igreja e liderando esses 2 líderes aqui? Qual é o papel do adolescente hoje
na construção da sociedade, da família. Nós temos adolescentes cujos pais estão na igreja, cuja fé veio trazida já desde berço, mas uma grande parte de adolescentes estão se convertendo mesmo, sem pais, sem, né, familiares na igreja. O que você tem construído enquanto ministério? Qual é o papel do adolescente hoje? O papel do adolescente hoje, que eu vejo principal, é provocar a sociedade. O adolescente ele é muito provocador por causa dos questionamentos. Então, eles colocam os pais, eles arrepiam os pais a respeito de questionamento da fé, a respeito de questionamento do futuro. Sobra pra quem, né? E sobra pra quem? E os pais chegam, vocês têm que dar resposta para os meus filhos. Entendeu? Calma, tudo tem seu tempo. Às vezes a gente tem a ideia de que uma conversa vai resolver todas as coisas, todos os questionamentos, tudo. Mas a gente vê que o Vida na Vida é o que tem gerado frutos para eternidade mesmo. Uhum. Então, a gente falou aqui da paciência. Então, eu vejo Manu, paciente. Vejo Ana, paciente. A gente vê as histórias e os questionamentos. E essa transformação do adolescente que a gente já zoou já, né? Do braço maior do que a perna, para se vestindo como homem, aquele adolescente que começa a ter uma perspectiva de vida maior. E esse questionamento faz os pais, faz a sociedade se mexer em busca de algumas respostas, né? Então eu vejo que esse é um papel fundamental. Dentro dessa construção do papel que o Fezão está falando, vocês são líderes, então naturalmente vocês estão seguindo as orientações, a maneira de ele ser. A que você atribui o sucesso da tua célula? Porque veja bem, vamos considerar que a Ana, fora da liderança da célula, a menina normal, que estuda, namora, que tem lutas na família, lutas na saúde. O que você acha? A que você atribui essa liderança tão frutífera que você tem desenvolvido? Essa paixão que as meninas têm por você? Como é que você explica isso? Obrigada. Primeiramente, acho que assim, o mais legal foi o começo da célula, quando eu peguei poucas meninas. E poucas meninas muito interessadas. Então, esse cuidado que eu tive de perto com elas foi muito importante para ver o amadurecimento e para elas também, quando chegassem outras pessoas, elas acolhessem, mostrassem esse amadurecimento e as pessoas de fora seguissem o ritmo delas. Então, acho que o mais importante, assim, o que mais deu certo foi a intimidade que eu criei com elas. Esse chorar juntas, né? E se alegrar juntas e sair juntas fora da célula também, né? Eu acho que isso foi muito importante, porque é na intimidade que a gente questiona, é na intimidade que a gente chora, que a gente ri, que a gente cresce, né? Que a gente amadurece. E que elas se sentiram muito pertencidas a uma família. Então, todo mundo que chega quer ficar. Porque é muito gostoso, é um ambiente muito gostoso, onde todo mundo se acolhe, onde todo mundo chora junto. Então, assim, chega uma pessoa nova na cela, ela às vezes assusta porque todo mundo começa a chorar. E é muito engraçado, então elas sentem muito parte. E inclusive eu tô muito emotiva hoje que minha célula vai multiplicar. Hoje, inclusive. Ai, multiplicação de célula de prédio, adolescentes, é uma melancolia. Mas em especial a minha célula, porque elas são muito irmãs, assim. Você vai se tornar supervisora ou você vai multiplicar, vai continuar líder? Vou multiplicar com uma das minhas lideradas. Quem que é que vai assumir? Pode falar? A Mari Casoni, Mariana Casoni. Fantástico. Maravilhosa. Tá voando. Foi recebida por Profissão de Fé no último sábado. Sim. E agora, no próximo sábado, vai assumir a liderança da Aninha. Inclusive, ela foi uma das primeiras meninas quando eu entrei na cela que tava lá. E eu tive esse cuidado próximo com ela. E é muito gostoso ver de onde ela veio, assim, 3 anos atrás, pequenininha, bonitinha. E agora uma líder com total capacidade de cuidar e amar outras pessoas. Ô, Manu, o adolescente é esse cara intenso, você é um pouco mais velho que eles. E como é que é ser advogado e tá sonhando com casamento com a Gi, com uma menina incrível, tendo o legado do teu pai, que é um excelente advogado, sua irmã, que é uma excelente advogada, sua mãe, que é uma líder. Como levar as coisas, equilibrar esses pratos já na vida de jovem, lutando já para sonhar com o futuro, e ao mesmo tempo cuidar desses caras com essa paciência que você tem e gerar entusiasmo na vida espiritual? Não dá vontade de dar um pé em tudo e parar com tudo? Eu vou ser sincero, não dá. Fantástico. Resposta ótima. Eu queria falar assim, nossa, sim, eu estou muito cansado, nossa, realmente é algo muito trabalhoso, mas eu não me sinto assim, eu não me sinto... Não sinto que estou cansado, não sinto que quero desacelerar, não sinto que quero parar. Tem um motivo para a Bíblia falar, você que é jovem, vai... Escrevi vocês mesmos, e é isso vocês mesmo, são fortes. Vocês são fortes. E neste momento, o período da minha vida é esse. Eu acho que é uma noção da fase, da temporada que você está passando. Então, nesse momento, é a temporada que eu estou passando. É força total, é bola para frente.
o dia é curto, 24 horas é pouco, dorme muitas vezes mal, fica sem comer, ou até come demais, fica ansioso, tem dor de cabeça e tudo mais, mas é algo muito prazeroso, cara. Jesus é muito divertido. A gente tem que falar isso, é muito gostoso. A gente teve agora um culto de batismo e recepção dos nossos jovens agora semana passada. Quantos foram, Dani? 41. 41. Cara, é uma emoção. Você tá lá. Não, foi demais, cara. Você vê a galera da sua cela. Cara, eu lembro quando aquele cara chegou na cela pela primeira vez. Eu lembro quando aquele cara tava com umas dúvidas, tava com uns problemas, nada a ver. E hoje ele completamente transformado. É algo que emociona. Ó, pra ilustrar isso daí, teve um pai que falou pra mim, ó, se há um ano dissesse que meu filho estaria sendo batizado, como ele está, eu ia falar, você está completamente louco. Insano. Em um ano, o cara tá em cela, o cara foi batizado, E fantástico. você fala, é louco mesmo. Nós somos loucos. Não tem outra explicação, não tem lógica que consiga explicar como uma pessoa pode sair da água pro vinho. Não só como uma pessoa que tem uma compreensão maior de teologia, de quem é Jesus, mas, cara, um cidadão, um homem, uma mulher íntegro, que tem uma noção do papel dela na sociedade, que tem uma noção de civilidade, que quer o bem do próximo, que quer gerar uma transformação social usando como bandeira o nome de Jesus. Você vê gente entrando, e nessa fase normal que é da adolescência, de não sei para onde eu vou, e você vê saindo com perspectiva. Eu quero aquilo, eu quero isso. Sinto, o Fê tá mais acostumado que eu ouvir isso, né? Fê, descobri que sinto-me chamado para fazer isso. Estou convencido pelo Espírito Santo que esse aqui é o meu papel. E você debulha em lágrimas e fala assim, glórias a Deus, toda honra a Deus. Caramba, né? Porque você vê essa transformação, você olhar assim e você conseguir perceber esse processo é uma das coisas que isso me move, isso me joga pra frente. Quero mais disso, Deus manda mais. E quando descobrir que o adolescente já pode liderar? Porque é um cara intenso e a gente tá falando que tem que ter paciência com ele. Né? E eles são, naturalmente, por conta dessas características, inconstantes. Quando que a gente identifica, como que você, aqui nós temos um jovem, mas quando que você estimula e autoriza um adolescente a liderar? Vamos lá. Para mim, liderança são 2 princípios básicos. Referencial de fé. A vida é ruim no sentido assim, o mundo é ruim, muitas dores, muitos traumas. Você vê a história da Ana Laura. Perdeu uma irmã. Quantos anos você tinha? 9. Você tinha 9, sua irmã tinha 12. 10. Meu Deus. Imagina uma pré-adolescência, uma adolescência nesse contexto. Mas Deus continua sendo Deus. Então essa referência, essa convicção de fé do adolescente é um dos pontos que a gente identifica para trazê-lo para a liderança. E a outra questão é a respeito da vida de santidade. E não da execução da vida de santidade, digamos assim, mas performance. Da maneira que enxerga a vida de santidade. Isso não significa perfeição, mas o inconformismo a respeito do pecado ou coisa do tipo. E essa fome pela palavra, né? Que vida de santidade também não é só deixar de fazer alguma coisa, mas é você buscar viver uma vida de propósito. Então, quando a gente identifica essas 2 características, a gente já traz para perto, já auxilia, e é muito legal que eu como superintendente, a gente vai analisando, eu não estou lá na célula semanalmente com eles, mas a gente vai vendo os movimentos nos cultos, nos momentos de encontros e tal, e você vai vendo aquelas pessoas que vão se destacando. E quando você chega para o líder, ele já tem o nome do auxiliar e aquela pessoa, então a gente vai criando esse ambiente de confiança. Bem orgânico. E eu respeito muito a questão do líder, a opinião do líder de célula, do supervisor, e depois a gente dá um aval assim a respeito. Mas é possível já, Manu, porque assim, o nosso último episódio aqui do Pode Liderar foi com liderança de jovens. E a gente vê já um pouco mais de consistência, principalmente assim, a galera acima de 22, 25, 30 anos. E hoje os jovens liderando os jovens. Vocês são jovens liderando os adolescentes. Mas, por outro lado, muitos adolescentes que estão sendo liderados por vocês estão liderando pré-adolescentes. Né? Então, a gente vê que tem uma consistência numa geração liderando outra geração. E as gerações são próximas. Né? Dá para confiar no adolescente? Dá para liderar? Dá para permitir que um adolescente lidere pré-adolescente, mano? Demais, né? Demais. Eu tenho plena confiança nos líderes que saem ali. O Fê também. Acho que a Ana Laura também
É muito legal porque, inclusive, é muito legal esse dado, que a maior dúvida, Dani, que eles têm é, e aí, você aborda um adolescente, vamos fazer um curso de liderança, vamos capacitar, vejo um potencial muito grande de você, vamos liderar. Cara, a primeira coisa que eles vão falar assim, não, mas espera, se alguém me perguntar alguma coisa, eu não vou saber responder, eu não vou saber a resposta, porque se atribui a liderança a você ter conhecimento teológico, a você ter experiência de vida. E eles se veem como pessoas inexperientes, que muitas vezes não têm um conhecimento teológico mais abrangente. E eles não se veem aptos para liderar. E não é sobre isso. E a gente acaba fazendo o que o mundo não faz, né? Então, a gente confiar, delegar uma função. Foi a primeira matéria que a gente leu a respeito dos cargos de confiança. Sim. Você coloca uma liderança na mão do adolescente, ele dá vida por aquilo ali. Cara, impressionante como a igreja capacita pessoas para a vida, né, cara? A igreja Você não precisa de escola. experiência para liderar. Você lidera para adquirir experiência. Sabe? Foi assim com os discípulos. Foi assim com a igreja primitiva. Boa, Manu. Vai ser assim com a Muito gente. legal. É. Você não apenas autoriza, mas você comissiona mesmo. Foi o que Jesus fez, né? Os caras não estavam prontos, né? No caso de Jesus e os discípulos, foram 3 anos de caminhada, eles eram crus totalmente, né? E os caras revolucionaram a história. Os adolescentes também, de certa forma, é a mesma comparação, tão crus, mas ao mesmo tempo. Aninha, fala pra mim um relato assim de uma pessoa que você viu crua, uma menina, e que hoje é uma líder. Conta como que foi essa história, assim, por trás dos bastidores, o que conta essa história? Posso só falar um negócio antes da Aninha responder? Não, é que eu olho pro Manu, você olha lá, Ricardinho, Pedro Soares, Fê Caldeira e assim por diante. Tudo líder. Tudo líder. Você olha pra Ana Laura, Ayla, Mari Casoni, Micaela, Mayra, tudo líder. E daí você vê esse potencial e, um celeiro de uma líder. fábrica, né, cara? Fábrica de líderes. Uma produção em massa de... Caraca. E é legal, Dani, que todo mundo... É uma convicção que eu tenho. Todos nós que somos cristãos somos chamados para liderança. Sim, sem dúvida. A gente precisa dizer isso, sabe? Vou olhar na câmera. Capacidade Você, manda real. Você Manu. aí que está do outro lado da tela, você foi chamado para liderança. Entendeu? Você foi chamado para cuidar de pessoas. Eu não tenho chamado para isso. Você quer... Não, líder de cela não. Eu só vou ficar aqui servindo do jeito que eu posso. Muitas vezes eu sirvo um café. Tudo bem, essas maneiras de servir são ótimas, são de boa fama, são coisas boas na Bíblia. A gente tem que servir com tudo isso também, né? Mas todos nós somos chamados para capacitar, para cuidar. Os 5 ministérios, algum ou todos ou 3... Todos envolvem ser líder de algum jeito, somente com um estilo diferente ou para algum público diferente. E desde o Éden, né? Desde o Éden, vamos lá, vamos esticar a conversa, né? O homem foi criado para ter domínio. Sim. E nós fomos criados segundo a imago Dei, a imagem de Deus. E o que é ser um adolescente imago Dei? É um cara diferenciado, um cara separado. O que tá por trás dos bastidores? Como é que é a vida real de uma adolescente sendo impactada, sendo levada à liderança? Olha, pode falar nomes? Pode falar nomes. Sim, vou falar nomes. Pra coisa boa, pode. Pode. É uma vida intensa. Como eu falei, adolescentes nessa fase, eles são muito intensos. Mas assim como eles são intensos... tô triste, tô muito triste. Tô feliz, tô muito feliz. Eles também são muito intensos pela paixão, assim, por Jesus. Eu acho que isso é um dos principais fatores que eu confio tanto nas meninas da minha cela pra liderar. Porque ser líder é muito mais do que você saber, que nem o Mano falou. Sobre a Bíblia é super importante em estudar as escrituras, saber do que a gente está falando, ter propriedade. Mas também é sobre essa dedicação, esse amor que a gente tem por Jesus, né? E eu consigo ver isso nessa geração. É uma geração que ama com intensidade, né? E que se joga com intensidade, se compromete mesmo com o que coloca na mão deles. E eu acho isso muito incrível. Agora, sobre o que você pediu para falar de um relato, eu vou citar a Mari mesmo, porque vai começar a liderar agora. E quando ela chegou na cela 3 anos atrás, na verdade, quando eu cheguei na cela 3 anos atrás, ela era muito pequenininha. E, tão bonitinha. Eu lembro da vontade até de chorar. Mas, e a Mari, ela veio, assim, que ela não era tão próxima de Jesus, assim, ela não conhecia tanto sobre a palavra. E ela fala isso na cela toda vez que a gente pergunta pra ela sobre o processo, né, de conversão dela. E ela fala, eu era uma menina muito difícil. Eu era meio complicada e bravinha, irritadinha, mas Jesus... Hoje a Mari é uma das pessoas mais meigas que eu conheço, umas pessoas mais apaixonadas por Jesus. Se ela fica sem fazer devocional um dia, ela já fica com o coração apertado. Quantos anos ela tá? Aninha, ela tá com 15. Meu Deus. E ela já vem com o coração apertado e falou, Aninha,
Não fiz devocional ontem. E eu acho isso tão Caramba, lindo, né? sabe? A Coisa linda. simplicidade, essa Uma menina de paixão. 15 anos, preocupada com Cristo e com a vida E devocional. a gente Meu olha Deus. História ela muito um incrível. ano e meio atrás, ela ia no culto, quietinha, não tinha amigos, digamos assim, e ia embora. Aí do nada, Mari Casone pra lá, Mari Casone pra cá. E Virou a Parou. chave. Virou a chave e daí vira uma Coisa, líder né, cara? que é impressionante. Eu falei isso pra Antigamente ela na era. entrevista. Mari de batismo. Casone? Irmã do Pedro. Ah, sim. Hoje é dia Mari Casone. Mari Casone, sei. Agora o Pedro é irmão da Mari. Agora Pedro. Se cuida. Mas é isso. Ah, fantástico. Manu, fala um relato recente de alguém que você viu sendo transformado ali e que chamou a tua atenção. Cara, uma pessoa, vou até olhar na câmera para o olhinho dele, Pedro Góes. Nossa, eu ia falar dele. Tava Pedro no meu Góes. radar. Que Cara, lindo. Pedro Góes, meu discípulo, né? Tive o prazer de discipulá-lo. Um rapaz cheio de dúvidas, teológicas mesmo, né? Olha só. Filho de crente, Aham. né? Crentinho mas não tinha. Quando chegou assim, foi uma demanda dos pais mesmo, né? Me lembro de ter me procurado e ter falado assim, por favor, discipule, Faça alguma coisa. faça alguma coisa. Passa a Salve o meu Macedônia. filho. Por favor, faça alguma coisa. E daí eu lembro que na época eu não estava fazendo pós-graduação, não tinha muito tempo, daí acabei arranjando um tempo e comecei um processo de discipulado. Cara, incrível, assim, na última célula, na verdade não na última, né, em algumas células atrás, ele olhou e falou assim, olha, eu queria agradecer a todos vocês porque eu sou outra pessoa. Ele falou assim, a compreensão que eu tenho de Deus hoje, ele reconheceu nele próprio essa metanoia, né, essa mudança de pensamento e através do Espírito Santo e falou, olha, hoje eu acredito em Deus, creio nele e quero viver para ele. Tô inclusive estudando porque eu quero entrar no Ministério de Louvor. Tá ali com aquele perspectiva de missão, de liderança e tudo mais. Então é um case para mim muito de sucesso. Uhum. É um rapaz ainda que não é líder, mas tem uma perspectiva de liderança gigantesca. Toda hora eu falei, como vai fazer o curso? Vamos lá, vamos fazer logo isso aí. Fantástico. Cara, sobre o Pedro, a gente foi pescar com os meninos de madrugada, né? Cara, eu falei deles na pregação, virou... Você soube, não? Não. Não, eu falei que os caras estão pegando peixe de 30 quilos, eu falei que amiga é, né? Meu, os caras no meio da pregação, os caras... Começaram a mandar fotos. Tem foto, é verdade. Isso O aí. Dani me mostrou que o Dani tá no grupinho deles lá. Jotinha com o peixão. Os caras pesando Uma peixe criança. 32,47 quilos. E a gente foi pescar de madrugada e o Pedro, do nada, começou uma conversa ali com o Davizinho, outro príncipe. Meu... Do nada os caras começaram a orar no meio da pesca, só os dois, assim. Eu falava, mano, que Pedro é esse aqui? O que tá acontecendo nesse O lugar? cara chegou falando, nem sabia. Parece que eu tô falando com ninguém. Começa a orar. Parece que eu tô falando por nada. Não sei, eu não consigo sentir, não vejo nada, cara, olhando sozinho. E daí você vê, ele foi monitor no acampamento de pré-adolescentes e mandou muito, assim. Então você vê a vontade de se desafiar, olhando os limites deles, as dificuldades e enfrentando isso como um gigante, assim, mas eu vou... Tem dificuldade com pessoas? Não, mas eu vou cuidar de pessoas. Tem dificuldade, sei lá, de entrar no rio? Não, eu vou entrar no rio. Então você vê muito isso na vida do Pedro. Foi fantástico. Ó, um testemunho pessoal, né? Ontem nós recebemos a célula da Beatriz lá em casa, né? E as líderes são Maitê e Ayla. O que eu posso dizer da Ayla, cara? Maravilhosa. Porque ela é mais nova que as pré-adolescentes, né? Parece. Eu brinquei com ela ontem, porque ela já tá indo fazer vestibular, 17 anos, né? Eu abracei ela. Ailinha, você é demais, cara, porque ela é uma princesa. B, vem cá, corre aqui, vamos quebrar o protocolo, corre aqui, tá, nós, não é ao vivo, mas fala pra mim. Aí, eu nem tinha visto. Fala pra mim, o que você acha da Maitê e da Ayla? Elas são incríveis, né? Eu não tenho nem o que dizer direito sobre elas. Elas são, assim, definitivamente as melhores líderes que eu podia ter. Obrigado, Bezinha. A vida como ela é. E o que você diz, assim, porque, assim, de alguma forma você é líder de adolescentes que estão liderando pré-adolescentes. Por que Jesus faz essas coisas, assim, de levantar pessoas incapazes, pessoas improváveis? Eu tô dizendo, a Maitê é uma líder fantástica, você é uma líder fantástica, a Ayla, e você, que já é um pouco mais velha, você tá gerando frutos e, assim, copiar, colar, você sabe como é que é, né? Sim, exatamente. Como é que é? Tá tudo bem pra você, a galera te imitar? Sim.
Tá tudo assim, né? Pegar o que é bom. Porque a gente também não é perfeito. Mas eu sempre dou o meu melhor na cela. Inclusive, citando algo que você perguntou pra Manu, que você falou. Ai, mas vida corrida, cotidiano, né? Você chega na cela, você não tá cansado? Na verdade, eu acho que é o contrário, assim. Eu acho que eu chego na cela e parece que é um renovo, né? Que Uau. você sai de lá e, assim... Parece que Fantástico. você esquece dos outros problemas. Então, acho que dar o coração na cela, assim, se entregar e amar as meninas... Eu acho que é isso que eu tento passar pra elas. É o amor de Jesus mesmo. É você amar as pessoas como Jesus te ama. E Caramba. eu sinto isso nas minhas meninas, né? Então, quando eu vejo ela liderando, ela vem... E quando ela... Primeira vez que ela soube que ela ia liderar, ela já veio mandar um áudio de, sei lá, 3 minutos. Aninha, eu tô muito feliz. Porque não sei o que, não sei o que. Ai, eu tô muito feliz pra ir falar comigo. Ai, eu vou participar do Teen Night. E você vê essa paixão mesmo. E daí, a primeira cela que ela foi, ela já... As meninas são muito lindas, eu tô apaixonada. Então, esse amor que exala, assim, é muito de Jesus. Ó, e é muito genuíno, né? Olha o que eu peguei numa fala tua aqui, Aninha, Fezão. Presta atenção comigo. Eu falei assim, você não se importa das pessoas te imitarem? E você disse, não. Tá tudo bem as pessoas serem igual a você? Sim, tá tudo bem. O que Jesus falou, né? O que Paulo falou? Caramba, Paulo foi mais explícito do que todos. Sejam meus imitadores. Eu acho que um jovem, um adolescente que chega nesse ponto, tá tudo bem me imitar, tá tudo bem ser igual a mim. Uma confiança, né? Cara, não, porque assim, nós estamos lidando com gente real que passa por lutas reais, que tem problemas seríssimos. Cada indivíduo tem um problema perturbador para lidar, seja da infância, seja da juventude, seja atual, seja da família, do trabalho, da saúde. E tá tudo bem, sejam meus imitadores, tá tudo bem. É por isso que eu realmente vejo na liderança de vocês algo tão efetivo e frutífero. Porque a vida é assim, a vida é real, é tenso, mas tá tudo bem. A cela o servir ao Senhor é o momento, é o ápice do meu dia. Estar com Cristo e com pessoas é o momento que me renova. Fezão, é isso que nós esperamos dos nossos líderes? É o que nós esperamos e é o que nós temos. Eu sempre gosto de citar esse exemplo. A Nath, quando liderava adolescentes, as meninas na cela não iam igual ela. Mas quando elas iam para o colégio, elas copiavam até o penteado do cabelo. Então, O jeito de falar, o de jeito rir, algumas de falar, vezes. dicção. As meninas te copiam muito. Nossa, o Breno mesmo, ele vira e fala assim, Ana Laura do céu, são menininhas. São 30 menininhas andando por aí. Porque é muito isso, né? Elas se Parece que inspiram vai criando um muito. DNA. Aham. E elas se inspiram demais. E eu acho que parte de você saber ter essa responsabilidade de ter meninas que se inspiram em você é você também ser vulnerável pra falar que você não é perfeito, né? Então, na cela, eu sempre levo os meus problemas, as minhas dificuldades. E eu acho que é isso que conecta tanto também a gente. Mostrar que eu não sou uma líder perfeita e que tá tudo bem. E que tudo bem elas também não serem perfeitas, mas que a gente tem que buscar Jesus juntas, né? Mas eu tenho o melhor time de liderança. E Dúvidas, é um não alívio a tenho gente dúvidas. achar, a gente conseguir ver imperfeição nos nossos líderes, porque a gente se sente, a gente fala assim, bom, peraí, eu tenho um líder que ele é um exemplo, eu admiro essa pessoa, mas ele tem defeitos. Ele não é uma pessoa que nunca vai me frustrar, ele não é uma pessoa que não vai pecar, ele não é uma pessoa que vai ter sempre o melhor comportamento possível em todas as situações da vida dele. Então, eu tiro uma pressão de mim. Então, muitas vezes o adolescente ele não consegue ver isso no pai, porque vê no pai ali um super-herói, um ser inerrante, um ser perfeito. E daí, isso acaba, inequivocamente, vai acabar frustrando, porque o pai também tem os seus defeitos. Sem dúvida. Vai errar em algum momento, cai a máscara, quebra. Eu passei por esse processo. E daí vê no líder o quê? Um rapaz, uma mulher que tem defeitos. Que falha, mas não perde o propósito, né? Exatamente. Que tem E que não, sabe que uma coisa legal, cara, na liderança de vocês é que vocês não colocam os caras contra os pais. A gente ensina a honrar os pais, mesmo esse cara que descobre que o pai não é o herói que ele sonhava, que ele gostaria, mas daí encontra no líder uma palavra de acolhimento e fala assim, cara, vamos lá, vamos gerar honra trabalhar aí. junto com os pais. Sim. Não contra os pais. Não, seu pai é aquilo mesmo. Não, seu pai não é nada disso. Não, vamos junto. Nem por panos quentes, né? Exatamente. E nem direto pra porrada. A Conversas gente difíceis sempre precisam ser tenta, em princípio primário, honra aos pais. E a gente precisa apresentar o que é o certo. Então, seu pai e sua mãe, realmente, nesse aspecto, eles estão equivocados. Mas a honra independe do equívoco deles. Então, esse trabalho... Recentemente, teve um líder de cela, me procurou, ficamos conversando no carro um tempão.
E ele tava, mas meu pai tá sendo agressivo na hora de falar, ele quer decidir por mim, ele quer... E foi colocando várias coisas. E daí a gente traz a outra perspectiva a respeito do pai. E a gente, como que a gente vai romper com isso para você não replicar isso no seu futuro, você ser um pai como você não gostaria que seu pai fosse nesse momento? E como que você vai continuar honrando e levando a história, porque seu pai te sustenta, seu pai, ele crendo na mesma coisa que você ou não, é o pai que te dá o sustento, é o pai que cuida, é o pai que leva para o hospital, que paga plano de saúde. Então, há um gap de diálogos entre os pais e os filhos que eu vejo que nós, como igreja e como os líderes, nós precisamos ajudá-los, uma geração, dar a mão à outra geração. E eu vejo que os nossos líderes têm feito isso muito bem, porque é o que eles estão vivendo. Então, são adolescentes, jovens, muitas vezes com os pais, com seus dramas, mas eles estão honrando, não vejo nenhum líder nosso desonrando o pai. Fantástico, não. Aliás, é isso que gera credibilidade no trabalho como igreja, né? Eu dificilmente, raramente sou procurado por pais para dizer que um líder deu na trave, no sentido de ajudou os moleques, os filhos a desonrarem, eu tava aqui e o líder chegou e fez outra coisa e prejudicou nossa relação como família. Isso é raríssimo. Realmente é um sentimento de gratidão. Sim, né? é um sentimento de gratidão. Muito grande. Né? Ou é desespero ou gratidão, né? Chega no desespero. O primeiro é desespero e depois é gratidão. Cara, e são muitos relatos, hein, Fezão, dos pais que chegam desesperados e depois falam obrigado, né? Obrigado por você ter cuidado do meu filho. Manu, nós vamos fazer um recorte agora. Que mensagem você dá para os meninos, adolescentes que estão nos ouvindo? Uma mensagem para os meninos. Adolescentes. Cara, eu acho que eu vou falar... Calma, a sua vida não é um destino grego. Entendeu? Assim? Um destino grego no sentido de que... Nunca ouvi isso. No final do podcast, o cara traz a filosofia. Não, o destino grego, até mesmo pegando um pouco de filosofia, não, tô brincando. Mas é que o seu destino não está traçado, não está anotado em pedra. E se você cometer um erro aqui, esse erro não vai se replicar pro resto da sua vida. E você tomou uma decisão errada, agora você está fadado à derrota, ao fracasso, né? A gente pode falhar. A gente pode errar um caminho, dar um passo errado, e isso faz parte do nosso processo de amadurecimento em Cristo, do nosso processo de amadurecimento como homens, e estamos aqui para caminharmos juntos como igreja, fazer pontes de comunicação com os pais, fazer pontes de comunicação entre gerações e realmente ter esse sentimento de, cara, Deus é a solução, Jesus é a solução para todas as coisas e tá tudo bem você embarcar nesse processo de conseguir chegar nessas soluções e vão vir mais problemas e vão ter novos processos. Uau. Então se acalme, respire. Se tá tudo destruído, a gente reconstrói. Se tá tudo bem, a gente faz ficar melhor. Se está com dúvida, existem respostas. Mais dúvidas, mais respostas. Fantástico. E por aí vai. Isso costuma ser chamado de graça. Também, traduzindo, graça. Viver pela graça. Aninha, que mensagem você deixa para as meninas, as adolescentes que nos ouvem? Ai, que responsabilidade. Mas tá bom. Acho que o que eu queria passar é, meninas, saibam quem vocês são em Jesus. Porque o que ele acha sobre vocês é tudo que importa. Às vezes a gente fica com essa crise de identidade de... nessa fase a gente passa por essas... mas fulana é mais bonita, ou talvez eu não seja tão legal. Não, você é perfeito aos olhos do Pai. E é tudo que importa, sabe? É saber que Jesus nos ama e que Ele nos fez do jeitinho que somos e que nós somos princesas de Jesus mesmo. E espalhar esse amor para outras meninas, que elas se sintam amadas também. Isso é muito importante. Que singeleza, né, cara? Mulheres sendo mulheres. Fantástico. Fezão, uma mensagem para pais e líderes de adolescentes. Pais e líderes, amem os seus filhos, apresentem o amor de Jesus para eles, mais do que dinheiro, mais do que formação. A maior herança que você tem para deixar para o seu filho é a fé em Jesus Cristo, porque só há plenitude em Jesus Cristo. Então respeite os processos, tente adaptar o diálogo, não espere que o seu filho vá entender as coisas que você viveu há 30 anos atrás. Na minha época... Evita esse tipo de frase, tenta adaptar a sua comunicação. Você já foi desenvolvido, seu filho está em desenvolvimento e as coisas mudaram. Então, mas o evangelho permanece e permanecerá para sempre. A única coisa que a gente tem certeza na vida é que o evangelho permanece. Então,
Invista nisso. Obrigado, Mano Vale. Obrigado, Ana Laura Menarim. Obrigado, Fefe. Nossa mensagem aqui para os adolescentes, líderes, pais, é que realmente nós possamos refletir a vida de Cristo. Ser cristão é uma bênção. Viver a adolescência e caminhar para a juventude, a vida adulta em Cristo faz toda a diferença. Nós costumamos supervalorizar os problemas, quando na verdade a adolescência e a juventude traz os problemas para nos capacitar, para a gente chegar no ponto onde Deus quer que a gente chegue. O deserto não é nosso destino, a vida de prosperidade, de alegria, de plenitude que Jesus tem para nós, só Ele pode dar, e o processo às vezes é doloroso, e a adolescência, a juventude realmente é um processo complexo, mas Cristo está conosco. Obrigado porque vocês são líderes que têm gerado frutos e frutos que permanecem. Amém. E não são realmente, não é uma brincadeira que nós estamos fazendo. Posso falar pelos meus filhos, Daniel e Beatriz, são fruto do trabalho dos nossos adolescentes, nossos jovens, cuidando das novas gerações. Obrigado. Um testemunho aqui de um pai, de um pastor que realmente está feliz em ver como que a nossa liderança, nossos jovens estão cuidando dos adolescentes. Glória a Deus pela tua vida. Mais um episódio do Pode Liderar. Nos acompanhe nas redes sociais, primeiro IPI de Londrina. O episódio vai estar disponível no YouTube. Juventude Amp no Instagram. Venha participar conosco, nossos cultos, nossas células. Você vai ser contagiado. Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode liderar. Um beijo no teu coração. Tchau. 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 Valeu, galera!